Numa tentativa de atrair mais turistas, o Nepal vai reduzir os custos para escalar o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra. O número de visitantes caiu drasticamente depois das recentes tragédias no local. Para reverter este quadro, o governo do Nepal reduziu pela metade o custo para escalar o Monte Everest. Agora, quem for se aventurar na montanha vai desembolsar 11 mil dólares, cerca de 30 mil reais. No ano passado, o valor era de 25 mil dólares. Em abril de 2014, uma avalanche matou 13 pessoas, entre turistas e guia nepaleses, conhecido como Sherpas. O acidente evidenciou os riscos para os alpinistas inexperientes e para esses guias, que transportam barracas, alimentos e consertam equipamentos. Mesmo com as novas medidas de segurança implantadas pelo governo do Nepal depois desta tragédia, alguns alpinistas temem que o Monte Everest fique ainda mais congestionado durante a temporada de escaladas. O Everest fica na Cordilheira do Himalaia e, para chegar ao topo, o montanhista precisa vencer quase 9 mil metros. Saldiva, não é para qualquer um, né? Não é chegar lá e falar, vou comprar um pacotinho para o Everest, porque as privações pela altitude são muito grandes, não é isso? Não é como ir para a Disneylândia, né? Então, a ideia é que você consegue controlar a força da natureza ou avalanches está longe de ser uma... Eu não sei se esse incentivo não devia incorporar um auxílio funeral. Ou pelo menos o auxílio resgate, É o resgate, pelo menos, né? Mas o que acontece com o corpo em grandes altitudes e baixas temperaturas? Veja, o que vai acontecer é que você tem um período de adaptação, a falta de oxigenação, né? E as pessoas não ficam o tempo necessário para que você tenha as alterações, a adaptação fisiológica para isso. E a outra coisa é que você banaliza o risco. Veja, não acho que seja um bom lugar, uma coisa é você fazer um pacote para visitar a Torre Eiffel. Outra coisa é você subir uma montanha que tem riscos e onde muita gente já morreu. E os Sherpas têm essa capacidade. Quem desceu o Edmund Hillary, que subiu o Everest com a perna quebrada, foi um Sherpa de 1,60 m. Eles têm essa capacidade de resistir à falta de oxigênio. Pulmonar mesmo? Pulmonar, e a própria molécula da hemoglobina dele, a hemácia dele, tem alterações para isso. Então, não acho que... O que é hemoglobina e hemácia? Explica para o pessoal. Então, tem uma célula vermelha que o ar entra aqui e quem carrega oxigênio joga para o tecido. Dentro do sangue? Dentro do sangue. Quando você está em alta falta oxigênio, então você fica mais esperto para fazer esse transporte. E os Sherpas, ao longo de várias gerações, desenvolveram essa capacidade de fazer um exercício enorme em condições absolutamente desconfortáveis. Então, eu não acho que seja uma boa ideia você estimular turismo para subir o Everest. Eu acho que não vai dar muito certo. Oscar de Castro pergunta, não dá para ir de helicóptero com esse valor? O problema é que se você chegar lá mesmo de helicóptero ali, você morre em 2 minutos. O helicóptero não consegue... Não, tem helicóptero que consegue. Consegue. Os helicópteros de resgate já conseguem. E consegue, mas vai ser... Eu não acho que a graça... Quem vai para lá não é para ir de helicóptero, né? Ele quer ter a graça de subir. E vamos ver se dá certo. Bom, vamos falar um pouquinho mais de educação. Teve muito Twitter e muitas mensagens aqui pelo Facebook que entraram. E muitas das mensagens dizem o seguinte, que os alunos também devem ter parte nessa pátria educadora que se quer criar no Brasil. Que hoje eles, segundo os depoimentos de alguns professores aqui nas redes sociais, não teriam muita responsabilidade, inclusive se portando mal dentro da sala de aula. Na figura de 2 professores aqui, como é que vocês veem essa questão? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da educação hoje no Brasil. Aquilo que o Saldiva estava falando, de que a educação não se restringe à escola, ela tem que ser uma via de 2 mãos, quer dizer, a família e a escola têm que juntos participar dessa educação. A valorização da figura do professor é fundamental. Essa valorização, acho que tem vários aspectos para ela acontecer. Um é a salarial, porque a criança vai aprender, inclusive, vendo o professor como uma figura mais reconhecida pela instituição, também reconhecê-lo dentro de sala de aula. Então, salarial, a valorização da figura do professor dentro de casa, né, da mãe dizer, olha, o professor é que tem a última palavra, obedeça o professor, respeite o professor, isso é um papel da família. Terceiro, as historinhas infantis. Né? Cadê as historinhas infantis ensinando a criança a respeitar o professor, a valorizar a escola, a educação, as figuras públicas, como o professor, né, da sociedade, que são tão importantes. Então, há um conjunto de fatores a ser pensado na valorização do espaço da sala de aula e do professor, que é fundamental. Mas é só estudar? Não.
Por isso que eu digo, uma pátria educadora, se você coloca educadora, envolve valores morais, éticos e uma série de outros conjuntos que vão além do que a escola ensina. A gente recebe alunos, por exemplo, muito bem ensinados, porém que faltam alguns valores centrais. Eu acho que por isso que eu concordo com os professores que se manifestaram. E quem está ainda mais alto, precisamente na Estação Espacial Internacional, vê o mundo em todos os detalhes. Um dos astronautas fez um vídeo com sequência de fotos tiradas este ano. Veja como ficou. São mais de 12 mil fotos tiradas pelo astronauta alemão Alexander Gerst no tempo livre, entre suas atividades científicas na missão Blue Dot, ponto azul, da Agência Espacial Europeia. Ele regressou à Terra em novembro, depois de 6 meses no espaço. Para montar o vídeo, em time-lapse, as imagens foram registradas em intervalos regulares para dar o efeito de movimento da Terra. Via Láctea, auroras, cidades iluminadas, oceanos e até as tempestades com relâmpagos são os protagonistas do espetáculo. Saldiva, Arline, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Cultura. O Everest não, mas numa viagem dessas era interessante. Você queria ir. Nosso Boa Noite especial de hoje vai para Bonovox. Ele declarou no site oficial da banda U2 que dificilmente voltará a tocar violão. O motivo foi a queda de bicicleta sofrida em novembro em Nova York. Bono quebrou o braço direito em 6 partes, a mão esquerda e também a escápula. Ele já fez 2 cirurgias e disse que a recuperação está mais difícil do que imaginava. Com bom humor, Bono encerrou o desabafo afirmando: "Não vou mais tocar violão." Ainda bem que a banda e o mundo ocidental não dependem disso. Não perca amanhã às 9 da noite o Jornal da Cultura, edição de sábado. Um bom fim de semana a todos. It's like the room just cleared of smoke.